eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalhinha de lavabo com uma rosa escura, quase realista. E o texto que eu escolhi está em João capítulo 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar com um pincel número 10, um pincel grande, clareador, pode ser o diluente também. Eu vou usar o clareador porque eu tenho um pote grandão lá, preciso usar antes que vença. E eu vou passar generosamente o clareador aqui, ó, toda a volta da rosa. E eu vou passar aqui também, ó, na volta da toalhinha, mais ou menos uns 3 centímetros. Se onde você mora é muito quente, então faça por partes, para não acontecer do clareador secar e você não conseguir passar outra cor. Você viu que ficou só um meinho aqui, sem clareador. Agora, eu vou pegar o pratinho e eu vou usar o terra queimada. Você pode usar um marrom, um jacarandá, vinho, berinjela, porque esses tons, eles puxam meio que pro rosa. Minha toalhinha é rosa. Com o mesmo pincel, eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. Tá aparecendo aqui toda a volta. Ah, um detalhe. Se você quiser, pode colocar a fita crepe. Quando a gente vai fazer esse fundo todo na volta, às vezes é bom, só para garantir. Eu vou colocar só aqui embaixo, lá em cima não vou pôr. Ó, bem certinho. Bem certinho. Assim não corre o risco de você ultrapassar essa faixa. Eu consigo trabalhar ali em cima bem com o pincel sem a fita. Então, lá eu não vou colocar. Mas olha aqui. A gente vai fazer toda essa beirada. Aqui eu vou fazer até o final. Eu vou pintar a beiradinha de fora também. E vou pintar toda essa área aqui, ó, atrás. Não é preciso deixar preenchido assim, alisado. Você pode ir deixando manchas. Fica bem interessante. Mas não deixe manchas assim muito acentuadas, porque senão pode acabar confundindo aqui com a rosa, prejudicando, né, a forma da rosa. Tudo tem que ser na medida. Ó, bem preenchidinho aqui, contorninho bem perfeito. Aqui eu já vou parar. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui em cima. E também só vou entrar aqui, ó, nesse pedacinho e vou parar um pouquinho ali. E agora, aqui embaixo, eu vou colocar inteiro. Preste atenção para deixar o risco bem certinho, tá? Porque é uma rosa quase realista, digamos assim. Não vou me preocupar muito em deixar realista, mas é um desenho que eu tô tirando de uma rosa mesmo, de uma fotografia de uma rosa mesmo.
Então, vai ficar bem parecido com um desenho realista. Aqui, ó, um pouquinho e aqui. Perceba assim, ó, essa pétala tá fazendo uma sombra aqui, ó. Assim. Aqui eu vou dar uma esfumada de leve. Ah, aqui em cima, aqui, ó, eu vou deixar esse espaço sem. Eu venho sumindo com essa cor aqui mais ou menos uns... O que seria isso? Não sei. 1, 2, 3, 4... Mais ou menos uns 8 centímetros aqui, ó. Sumir com a tinta. Aqui no cantinho eu vou deixar assim um pouquinho mais forte. Aqui embaixo um pouco maior a mancha, um pouco mais forte. Agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar uma pinceladinha de marfim. E com esse marfim, aqui, ó, eu vou fazer uma mancha. Fazendo o marfim, fazendo essa parte que, ó, que ficou manchada sumir. A minha toalhinha é um cor de rosa bem clarinho. Então, eu consigo fazer ficar exatamente da cor. Ó, aqui ficou assim, levemente manchadinho. Deixar um pouquinho mais de mancha. Você viu que eu trabalho aqui na beiradinha, só depois é que eu venho trazendo o pincel sujo de marfim aqui, ó, nessa área. Aí, vou lavar meu pincel para tirar o excesso de tinta. Pego mais um pouquinho do marfim, agora eu venho aqui, ó. Faço ele sumir para dentro do terra queimada. Depois eu vou colocar aqui um pouquinho. Nesse espaço que ficou limpo aqui, ó. E também coloquei a linha reta e agora eu venho fazendo ele sumir, na verdade diluindo, mas deixando assim meio manchadinho. Aqui também eu vou fazer isso. Em cima do clareador, o marfim quase some, mas dá pra gente ver. Aqui também eu já vou limpando meu pincel. Ó, vai ficar assim mais delicado. Aqui embaixo também. Acho que já chega, porque aqui eu quero deixar um pouquinho mais forte. Agora aqui. Não tire muito esse escuro. Agora aqui, bem em cima. Opa, foi muito. Vou lavar o pincel. Eu tô trabalhando redondinho. Não quero tirar esse escurão daqui. Então tem que lavar o pincel de novo. E também não quero levar esse escuro pra lá. Ó, eu quero deixar aqui clarinho, só com essa sombra ali meio manchada. Assim. Acho que aqui podia até ficar um pouquinho mais escuro e aqui um pouquinho mais claro. Vamos achando o equilíbrio. Acho que ficou tão claro ali, né? Agora acho que eu vou puxar só um pouquinho. Pincel sujinho, bem de leve. Evita deixar aquela linha reta, assim, ó. Dá uma limpadinha, uma sujadinha. Isso, acho que assim ficou mais agradável ao olhar. A base vai ficar mais largo, esse barrado ali, esse escuro, tá? Então aqui você pode deixar um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais.
Terminamos essa parte. Agora você vai pegar uma pinceladinha de preto. Pincel número 4. Pinceladinha mesmo. Ainda tiro o excesso do pincel e eu vou deixar esse cantinho aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Olha como dá a diferença, tá? Agora eu vou deixar aqui, ó, esse cantinho mais escuro. Mais um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais escuro. São leves toques. Aqui também a gente tem uma entradinha, divisão de pétala, né? Ó, um pouquinho mais escuro. Peguei mais um pouquinho, bem pouquinho. E eu vou deixar aqui mais escuro. Parece que não, mas esse pretinho, ele dá um toque bem legal aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos pra rosa mesmo. Eu fiz um teste de cor aqui e a cor que eu mais gostei foi essa combinação aqui, que é o pitaia, o rosa escuro e o berinjela e um pouquinho do branco. Eu vou pintar com esse pincel aqui que é número 6. E vou fazer algum toque com certeza com esse pequenininho número 4. Nós vamos começar por essa pétala aqui, que é a que ficou mais por trás. Eu vou colocar a área de sombra primeiro, que é o berinjela. Você não tem berinjela? Você pode fazer com vinho, com uva, uma cor assim mais escura. Toda essa área aqui, ela vai ficar bem escura, é a área de sombra, porque tá por trás. Ó, coloquei pouquinho. E agora eu vou dar uma puxadinha, deixando assim meio riscado mesmo. Você vai fazer junto comigo, pétala por pétala, e você vai ver como vai ficar legal, como vai ficar lindo, você vai entender direitinho. Meu pincel tá sujinho, e eu vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha, um pouquinho do berinjela também, atrás da dobrinha. Você viu que foi muito pouca tinta. Essa parte clara que você tá vendo é o tecido. Aqui eu tenho a dobrinha, daí eu tenho essa linha, né? Bem aqui no meio da linha, vou pôr um pouquinho de sombra também. Aqui, ó. Quase atravessando. Agora eu lavo o pincel. Na verdade, eu vou trocar de pincel. Vou pegar esse pequenininho aqui, ó, número 4. E eu vou completar essa área que sobrou com o pitaia. Eu coloco o pitaia bem no espaço que sobrou ali e eu venho trabalhando, fazendo esse movimento, preenchendo. Você viu que vai ficando áreas de sombra, mas elas já não ficam tão intensas, porque o pitaia vai subir e vai cobrir um pouco do berinjela. Ó, ficou uma área clara, ficou uma área escura. Essa parte aqui, eu vou fazer só a parte lá de fora. Eu vou puxar um pouquinho pra dentro, mas não vou cobrir inteiro. Agora eu vou pegar o rosa escuro e eu vou colocar aqui, fazendo um pouquinho de luz. Vai dar um diferencial de cor, assim, pequeno. Vou colocar um pouquinho aqui também. Ó, essa pétala, ela é bem escura. E agora eu vou completar aqui, ó, a dobrinha. Aqui tem que ficar escurinho, esse cantinho. Então, eu vou voltar com um pouquinho aqui, porque eu cobri. Aí. Ah, aqui atrás não tem esse bico, não. Tem que ficar mais arredondadinho. Assim. E agora,
eu vou usar o branco só para fazer um pouquinho de luz. Olha o tanto de tinta que eu peguei. Quase nada. E eu vou colocar esse branco aqui bem na borda. Vou limpar o meu pincel para trás. Vai ficar mais rosadinho e bem discreto. Você viu que eu peguei tinta de 3 vezes? Porque se eu enchesse o pincel, ia preencher a área toda e não ia aparecer a sombra. E vou pôr uma pinceladinha de branco aqui também, ó. Pinceladinhas. Pronto, só isso. Agora nós vamos fazer essa pétala aqui. Eu vou começar do mesmo jeito. Berinjela, eu já vou usar esse pincel aqui número 4 mesmo. Isso aqui, ó, é a área de sombra. Eu vou colocar tinta. Aqui eu tenho um recortezinho, tá vendo? Bem nesse recorte você faz assim, chegando aqui. Aí agora eu trabalho, essa pétala tá presa aqui. Então ela tá fazendo esse movimento, ó. E eu venho tirando aquela linha e fazendo esse movimento. Aqui, ó. Esse lado aqui, eu só vou colocar um pouquinho do berinjela aqui. Agora eu já vou passar pro pitaia. Eu vou fazer esse movimento. Aqui vai fazer isso aqui, ó. Olha como vai ficando curvo. Vou chegar com o pitaia até a borda. Vou deixar aquele espaço ali. E aqui eu tenho que fazer um sumir dentro do outro. Já fiz? Agora eu coloco aqui o contorno dessa partezinha da pétala. Termino de preencher. E aqui o movimento é esse aqui, ó. Na verdade continua, né? Ó, ela tá viradinha assim. Aqui eu venho até o fim. E eu deixo aqui essa ranhura. Porque eu vou colocar o rosa escuro ali. Primeiro desse lado, né? Já coloco aqui, ó, no contorno. E venho puxando pra dentro, fazendo o mesmo movimento. Aqui eu fiz pra lá e agora eu faço de lá pra cá. Eu não vou misturar muito, não. Só vou deixar assim, arranhado. Aqui no cantinho. E essa área aqui, ó, também. Agora eu vou pôr um pouquinho do branco. É uma isca mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é reto. E daí esse branco, ele vai fazer esse movimento. Pode até entrar um pouquinho aqui pelo meio, pode até entrar um pouquinho mais aqui, ó. Mas olha o arranhado, preste atenção no arranhado. E não precisa vir pra cá, não. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui também, só que eu não vou colocar lá na borda. Eu vou colocar um pouquinho pra dentro, aqui o branco, e eu faço esse movimento de pincel, pra dentro e pra fora. Arredondado. Um pouquinho mais. Você vai dosando, que se colocar demais, não tem como tirar. Quer dizer, tem, é uma pétala pequena, tem, só que é mais difícil. Essa pétala pronta. Essa área aqui é bem escura, então eu vou usar o berinjela puro. Olha, ela vai quase ficar aqui, ó, junto com terra queimada, quase igual. Mas aqui já começa a dar diferença. Só aqui nesse cantinho, que vai um pouquinho dessa cor, que nesse cantinho também. Mas é bem pouquinho.
Vou colocar agora o pitaia. E aqui, essa área vai ficar bem mais clara. Mas ela tá dobrada. Então, tem que ter um escuro atrás também. Lavo meu pincel e coloco o rosa escuro ali. E agora um pouquinho do branco. E o branco vai em cima do rosa escuro, ele não vai ali em cima do pitaia. Ó, você vem dando pinceladinhas. Aqui na beiradinha fica ainda mais branquinho. Isso. Agora vamos pro lado direito, fazer essa daqui. Começando com berinjela, aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, ó, mais alta? Então, eu venho com esse berinjela até aqui. Depois, eu faço o contorno aqui da parte de dentro. Pra lá, eu nem levo berinjela. Ele vai ficar aqui. Agora, eu vou trabalhar com o pitaia. Começo nesse fundinho aqui, ó. E levo pra lá. Chego até a divisão. Pro lado de cá, eu só vou colocar o pitaia aqui pra fazer a passagem entre o berinjela e o rosa escuro que eu vou colocar aqui. E agora já é o rosa escuro. Eu tô trabalhando assim, mas na verdade essa pétala tá nesse sentido. Então, você pode dar pinceladas assim. Aqui tem que ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho do berinjela ali e vou ir no meio do pitaia. Um pouquinho do berinjela. É só para marcar aqui, ó, esse fundinho, que vai ficar um pouquinho mais escuro. Isso. E agora vai um pouquinho do branco aqui desse lado. Nesse sentido. E um pouquinho de branco aqui, mas assim, ó, você vai pôr aqui nesse pontinho mais alto. Aí você vem trabalhando. Pode até deixar assim uma pincelada aqui, ó, que dá uma área de sombra e uma área de luz. E pra cá vem sumindo. Assim. Agora, é essa daqui. Essa pétala aqui tá por baixo de tudo isso. Então, ela vai ficar bem escurinha aqui, ó. Começo ali. E ela tá vindo de lá e virando. Aqui, eu já vou colocar também um pouquinho de escurinho. Bem na curvinha. Essa área aqui, você viu que eu não fechei, porque ainda é a mesma pétala que entra ali. Essa pétala aqui, ó, virou e terminou aqui, ó, bem nesse pedacinho aqui. E aqui eu já vou levar esse escuro lá pra dentro. Essa parte aqui, ela tá por cima daquela, só que isso daqui é um fundo. Eu vou colocar uma linha aqui, assim, de escuro pro lado de lá, e vou esfumar, porque depois fica mais fácil da gente vir com a outra cor. Então, já deixa esfumado, tá? Você viu que eu inverti. Aqui não faz parte dessa pétala, isso daqui faz parte dessa pétala, porque essa tá por cima. E agora eu venho com o pitaia
e vou preencher o restante inteiro. Você viu que eu vou preenchendo e já vou dando pinceladinhas nesse sentido para o pitaia se misturar ali no berinjela. Esse pedacinho ali eu vou deixar o rosa. Aqui, ó. E também vou dando puxadinhas nesse sentido, ó. Eu vou colocar um pouquinho do rosa aqui, só que não vou pôr na borda, como eu fiz ali. Eu vou colocar aqui um pouquinho pra dentro. E vou trabalhar esse sentido também, ó. Vai e vem. Lavo o pincel e agora o branco. Agora você vai prestar bastante atenção. Eu peguei a tinta no pincel inteiro, só que só na beiradinha. Eu vou colocar aqui, não na borda, colocar um pouquinho pra dentro. Coloquei. Agora eu vou fazer puxadinho. Foi muito pouco, vou colocar mais um pouquinho. Ó. Quando eu coloco a tinta, eu ponho assim. Depois eu giro o pincel pra fazer risquinho. Aqui é a mesma coisa, eu coloco a tinta e agora eu vou fazer esse movimento, ó. O branco vai ficar só em cima do rosa, e o rosa é bem pouquinho, então o branco vai ficar menos ainda. Aqui eu tenho uma curvinha, e essa curvinha eu vou deixar mais branquinho. E aqui eu nem chego até o final. Isso aqui depois também a gente pode fazer com pincel zero, tá? Um detalhezinho. Essa parte aqui faz parte desta. Esta tá por cima desta. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer primeiro esse bojo, que você viu que as pétalas se encontram, elas cobrem toda aquela área. Então, eu vou fazer o escuro. Vou fazer o escuro aqui, ó. Vou fazer essa parte, depois a gente pula pra cá. O escuro que eu tô colocando aqui é o berinjela, tá? Quando eu falo escuro, é a sombra mais intensa. Esse canto aqui, ó, vai ficar escuro, escuro, quase até aqui. Tá vendo? Aqui tem uma dobrinha. É essa pétala aqui, é a mesma. Pronto. Cantinho. Lavo meu pincel. E eu vou colocar aqui na borda por baixo da dobrinha. Já coloquei o rosa, que essa área aqui ela fica mais clara. Agora eu com o pincelzinho sujo mesmo eu pego um pouquinho do pitaia e ponho entre o rosa e o berinjela, para fazer uma passagem de cor. Mas olha como ali ficou rosa. Eu não vou fazer a dobrinha já. Vou fazer a dobrinha depois, porque agora eu vou fazer essa pétala aqui, que tá por cima de tudo isso e tá por trás desta aqui. Vou começar com o berinjela. Tá vendo essa ponta, né? Essa ponta aqui, ó, tem um risquinho, porque eu deixei só para separar daquela. Você vai continuar com esse risquinho e vai fazer esse movimento, ó, que tá por trás, fiz o contorno, ó. Trabalha assim, redondinho. Agora eu vou colocar o pitaia aqui. Por dentro, eu vou preencher inteiro, ó. Puxar um pouquinho assim. Aqui eu tenho uma entradinha, aqui eu tenho duas entradinhas. E nessas entradinhas eu vou deixar o pitaia assim, ó, passando pra fora.
Aqui também eu vou pôr um pouquinho do pitaia. E agora eu vou preencher aquelas beiradinhas ali com rosa. Rosa escura. Limpa o pincel pra dentro, não deixa assim, ó, só o contorno. Você tem que dar uma trabalhada na tinta pra dentro. Uma cor tem que preencher o espaço e mesclar com a outra. Pego um pouquinho do branco. Agora aqui, vou colocar na beirada mesmo, na borda. E vou fazer esse movimento para dentro. Um pouquinho mais. Acho que até ficou muito escuro. Devia ter ficado mais claro. Beiradinha. Um pouquinho. Beiradinha, um pouquinho. Essa parte aqui fica mais acentuado esse branquinho. E aqui eu vou sumir um pouquinho com esse rosa, tá muito claro. Bom, definida essa parte, vamos fazer esta aqui. Um pouquinho do berinjela aqui nesse lado. Essa borda aqui, ó, bem aqui nesse recortezinho, um pouquinho mais escuro. E aqui eu só vou pôr uma sujeirinha. Já vou preencher aqui esse lado com o pitaia, o lado de baixo, né, que fica mais escuro. E já vou colocar o rosa ali, naquele restante. E agora um pouquinho do branco nessa borda. Agora, aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou trabalhar com o pitaia. Isso daqui é uma pétala só. Eu vou colocar só um pouquinho de rosa aqui na beirada desse lado. E aqui vai um pouquinho mais do rosa. Deixa um pouquinho mais de espaço. Esse cantinho aqui, ó, ele é bem escuro. Aqui vai um pouquinho do berinjela. Aqui ele nem precisava juntar, aqui eu vou deixar assim, ó, sumindo. Rosa aqui. Aqui só assim mesmo, ó, pincel sujinho. Agora eu tenho esse pedacinho aqui, que é a mesma coisa. Pitaia. E um pouquinho de rosa na beiradinha. Agora nós vamos fazer esse miolinho ali. Eu vou colocar aqui, ó, bem na linha, um pouquinho do berinjela. Eu vou até encher esse pedacinho aqui. Depois eu tenho uma linha curva e eu vou colocar por trás da linha um pouquinho do berinjela. Aqui eu tenho uma divisão. Já com o pincel sem lavar, eu vou pôr mais um pouquinho do pitaia. Aqui também, ó, vou fazer assim com pitaia. E termino ali com o rosa. É pequenininho, mas dá, ó, só vai encostando o pincel. Depois essa beiradinha aqui tem um pouquinho mais de espaço. Esta e esta são a mesma pétala. Agora eu posso fazer essa parte aqui. Essa partezinha ali eu já vou colocar o rosa também.
não coloque a tinta e já dá uma esfumadinha. Você viu que ó, já ficou uma... Agora, esse pedacinho aqui. Pitaia e rosa. Aqui, ó, ele tá na frente daquela parte ali. Aqui é uma viradinha. Eu colocando o branco ali, você já vai entender. Vou lavar o pincel. E agora, rapidinho, eu venho colocando. Mas é muito pouquinho branco, tá? Eu vou começar ali, ó, que é a última pétala, que a primeira que a gente fez, a última, né? Aqui ele some. Aqui é só assim uma vista de branco. Aqui tem um corte. Aqui, ó, acabou o branco, não precisa mais. Vou aproveitar esse restinho de tinta e vou colocar aqui. Peguei mais um pouquinho, vou fazer esse aqui. Esse aqui, ó, ele vem aqui, você viu que ele terminou em cima de uma linha? Então, aqui é só um risquinho mesmo, que vai descer assim, ó. Viu que eu virei o pincel, né? Eu tava assim, agora eu tô fazendo assim. Aqui vai mais um pouquinho mais de branco. Quando chega aqui, ele vira, ó, aqui tem uma dobrinha. Aí, aqui vai uma beiradinha mais clarinha. E aqui, um pouquinho só de branco, assim, só pra marcar mesmo. O branco pegou em cima do berinjela, ó, não é legal. O pincel tava molhado. Vou voltar com o rosa. Vou ter mais uma pinceladinha ali. O branco nunca deve ir em cima do berinjela, tá? Porque ele não fica... Aqui não vai ficar legal a cor. E agora, por último, esta daqui que tá por cima de tudo. Eu vou colocar o rosa. Ela tá por baixo daquela ali, ó. Aqui já tá meio seco, então posso até passar o pincel por cima que a tinta não vai pegar. Se precisar, eu tiro com o paninho. Ó, tá vendo? Pincel quase sem tinta. Um pouquinho do pitaia. Na parte de dentro aqui, puxo pra fora. E agora um pouquinho do branco. Bem pouquinho. E esse branco, ele vai só aqui, ó. Nessa área mais gordinha. Desse lado. Agora, desse lado, ele vem aqui nessa borda de baixo. Então, eu viro o pincel. Eu coloco o branco assim, ó, fazendo a linha. Eu vou ter que fazer isso com o pincel zero. Porque esse já tá muito grande. Você viu que todas essas partes aqui que secaram, elas já sumiram. O branco já sumiu um pouco. Olha, já secou um pouco. E agora eu vou fazer uma mistura. Rosa escuro e branco. Eu vou deixar esse branco um pouquinho... Ó, na verdade ele dá um rosa... Aqui, nessa proporção, tá quase um rosa bebê. Vou deixar um pouquinho mais branco. Eu vou usar essa mistura com um pincel zero. E olha o que eu vou fazer. Em alguns lugares... tem um pouquinho mais de luz. Então, é isso que eu vou colocar. Aqui, por exemplo, nessa dobrinha, ó, ele tava até branco demais, agora ficou melhor.
ali um pouquinho de branco, aqui, mas não é uma pincelada pesada assim, tá? Você coloca a tinta no meio, puxa para um lado, puxa para outro lado, olha como fica as duas pontinhas finas. Aí, agora aqui, ó, eu tenho, pode ficar aqui um contorninho mais clarinho, e quando chegar aqui, ó, faz assim, é uma curvinha. E aqui some. Depois aqui tem um pouquinho de novo, aqui um pouquinho de novo. Na pontinha aqui também um pouquinho. Tô fazendo do lado de baixo primeiro. Aqui também, ó. Depois aqui, aquela dobrinha. Aqui na beiradinha. Aí, aqui eles se encontram, mas é só uma pontinha. Sumiu ali. Aqui o clarinho vem sumindo. Essa borda aqui, ela é toda iluminada, ó. Mas não é uma coisa lisa, tá? Presta atenção. Isso some. Aqui também, ó, vem iluminado e some. Cantinho, some. Aqui ainda tá branquinho. Aqui um pouquinho, aqui reto. Essa parte aqui também precisa iluminar um pouquinho mais. E aqui venho e desço aqui, ó. Essa pétala e essa são a mesma. Um pouquinho ali. E um pouquinho aqui. Pronto. Essa parte aqui também, ó. Vou só realçar um pouquinho aqui os risquinhos e a pontinha aqui é mais iluminada. Só isso. Tá aí. Eu pensei que ela fosse ficar mais clara. Se você quiser, pode trabalhar, ao invés do berinjela, o vinho. Ao invés do rosa escuro, o rosa chá. Vai conseguir uma tonalidade mais clara. Mas, enfim, já tem muita rosa clara por aí, né? Vamos aproveitar a rosa escura. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho aqui, porque nós vamos usar um molde vazado para escrever uma coisa nesse espaço vago. Então, a rosa tá pronta. Eu vou colocar aqui o stencil. Eu vou usar esse em Tudo Dai Graças. E é esse aqui, ó. Litoarte STXX 189. Agora eu guardo, tá? Eu tenho vários que eu não guardei, então eu não tenho essa referência para dar para vocês. Ó, vou tirar aqui a fita crepe e eu vou usar, olha como fica bem certinho, bem bonito, né? Eu vou usar essa fita crepe para prender aqui. Eu tô centralizando no espaço que eu tenho. Eu vou prender aqui em cima só mesmo para ele não sair do lugar, para não escorregar. Eu vou usar o pratinho, um pincel número 10, mas ele tá assim bem troncho, tá assim, tá gordo, não é aquele aparadinho. A cor é o terra queimada. Eu tiro todo o excesso. Agora segura firme e começa, ó. Tenha certeza de que preencheu direitinho. Cuidado para não pegar muita tinta e arrastar, porque daí a tinta vai entrar por trás e não vai ficar bonito. Ó, já fiz aqui um pedacinho. Outra coisa, não deixa assim um lugar bem fraquinho e o outro muito forte. Tem que ficar bem parelhinho. Eu vou levantar aqui para você ver como tá ficando.
Olha, vai ficar lindo. Eu vou terminar e já mostro prontinho. Então, terminei. Olha que lindo que ficou. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. O risco da rosa. Eu vou mandar junto em Tudo Dai Graças aqui escrito de letra corrida, não esse, porque esse é do molde vazado, do stencil, da Litoarte. E para você que me apoia, muito obrigado. Um beijo, até o próximo vídeo.